Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu sempre fui uma pessoa fascinada pelos mistérios, pelo universo, pelo que era místico, né? Então, por isso, eu fui estudar os arquétipos, eu fui estudar, entender mais sobre a espiritualidade. E eu sempre tive como meu mentor principal Jesus, né? Porque ele nos ensinou e nos ensina até hoje. É muita inspiração e é muito real e é muito verdadeiro, é de coração mesmo, né? E eu que já fiz parte da Igreja Católica, já estive no Espiritismo, eu procuro sempre a evolução em todas as esferas. Eu procuro entender um pouco de cada coisa, assim, que seja física quântica, que seja astrologia, enfim. Eu procuro entender tudo de uma certa maneira, para quando a gente vier sentar e conversar e você expor uma opinião, eu saber conversar com você e eu saber do que você está falando, né? E eu acho importante quando a gente conhece um pouco dessas informações, desse conhecimento, um pouco de cada coisa, né? Isso nos torna mais rico. E por que eu tô falando isso, né? Porque na última noite do dia 26 para o dia 27, para mim foi um dia muito difícil de dormir. Além do cansaço excessivo que eu senti quando eu acordei e dormi muito mal, eu acabei tendo sonhos muito estranhos. E eu fui pesquisar na internet, fui ver e vi muitas pessoas relatando exatamente isso, que tinha passado por isso, que estavam muito cansadas, que tiveram insônia, que tiveram sonhos estranhos, né? E nós nunca antes tivemos tantos canais ou páginas falando sobre isso, né? Sobre espiritismo, sobre transição planetária, sobre astrologia, tarô, terapias, feitiços, arquétipos, os orixás e muito mais, né? E eu sou de um tempo que falar desses temas, né, era tabu, era proibido, não era coisa de Deus. Deus o livre, se uma pessoa falasse sobre isso, já era taxada ali naquele mesmo tempo, né? E, de fato, a gente tá com essa abertura de canal, né, das pessoas falarem desses temas, né, e porque cada vez mais as pessoas querem discutir sobre isso, estão buscando um algo a mais, né, um algo além das conquistas materiais, do sucesso, do relacionamento, né. Existe uma vontade muito grande de entender sobre aquilo que não vemos, né, que desconhecemos, mas que sentimos, mas que sabemos que existe, né, aquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe, né. Então eu tenho visto coisas assim que são ensinadas de forma errada e muito rasa, muito superficial, assim, sabe? Muitas vezes sem ter conhecimento, e a gente vê muitas pessoas entrando nesse canal e assistindo esses feitiços, essas simpatias e tudo mais, né, na ânsia de querer enriquecer, acabam trocando aí os pés pelas mãos, né? Por isso que eu gosto de trazer aqui todo o contexto dos arquétipos, para que você possa entender que não existe nada fácil, não existe barganha sem você dar alguma coisa em troca, né? Então os arquétipos, eles podem te ajudar no processo do autoconhecimento, da abertura dessa porta do autoconhecimento, de buscar outras ferramentas, né? Para que você, de repente, possa fazer um mapa astral, para de repente fazer um mapa numerológico, né? Saber ouvir a sua intuição, saber se esse arquétipo está trazendo benefícios ou não, porque quando a gente se conhece, a gente tem essa força da intuição, a gente sabe identificar quais são as características do arquétipo, lado luz, lado sombra, fica mais fácil de se perceber isso, né? Porque existem pessoas que não acreditam nos arquétipos e tá tudo bem, que acham que eles não agem sobre nós, só que nós temos dentro da nossa vida, dentro do nosso subconsciente, arquétipos instalados ali que a gente nem percebe, né, que a gente nem se dá conta, mas eles estão ali e a gente está vivendo sobre esses arquétipos. Não é só esses que eu trago para vocês, mas tem arquétipos, por exemplo, do sábio, do herói, da mãe, que eu ainda vou trazer explicação para vocês aqui também. Mas existe, as pessoas acabam negando e dizendo que não existe isso, mas todos nós vivemos algum arquétipo, tá? E eu sou contra qualquer assim, simpatia ou feitiço para alcançar alguma coisa,
e que eu precise inserir outras pessoas, sabe? Assim, por exemplo, adoçamentos para relacionamentos, cortes energéticos e por aí vai. Quando eu falo cortes energéticos, eu digo assim, muitas vezes cortar relações que a pessoa veio para aquela vida para resolver alguma questão e acaba afetando esse processo, né? Que mais tarde essa conta vai ser cobrada, entendeu? E eu estou falando superficialmente, porque tem vários tipos de corte energéticos que podem ser feitos e tudo bem. Mas existem aqueles que realmente a pessoa precisa enfrentar isso, né, de peito aberto, resolver essa questão para que isso não volte para ela. Porque tudo aquilo que a gente não resolve é um ciclo, é repetitivo e ele volta, né? Então é isso que eu estou falando. E todos os nossos atos têm consequências. Se não agora, depois a conta vai chegar. E por que eu estou falando isso? Porque nessa noite passada, com o relato dessas pessoas, muitos dizendo que alguma coisa mudou dentro delas, né? E realmente no mundo espiritual existe um grande despertar, né? É preciso a gente estar atento a esse processo de que começa em nos reconhecermos, né? Reconhecermos nossas falhas, nossos erros, nossas sombras, né? E na busca de nos tornarmos pessoas melhores, as nossas melhores versões, né? E por muito tempo eu fui uma pessoa que eu só pensava em trabalhar e em ganhar dinheiro. Mas eu esquecia que muitas vezes que eu fiquei sem o dinheiro, né? Foi apenas pelas minhas atitudes. Ou seja, eu tenho um grande traço que eu preciso sempre monitorar, vigiar, para não fazer nada errado em prol do dinheiro, da ganância. E por conta disso eu tenho revisto todo o meu passado, vendo minhas falhas, tentando corrigir, pedindo perdão para os meus antepassados, para as minhas outras vidas, né? Porque eu trago essa carga de outras vidas, né? Que a gente chama de dívidas kármicas. Eu tenho uma dívida kármica que eu preciso resolver, né? E eu preciso estar sempre atenta no que eu estou fazendo e estar relacionada ao trabalho, né? E quando eu entendi isso, que eu fui atrás, que eu fui me autoconhecer, que eu precisava fazer um trabalho mais alinhado, com o propósito de ajudar as pessoas, com o propósito de estar mais próximo da minha espiritualidade, e que eu jamais poderia fazer coisas usando a espiritualidade para ganhar dinheiro. E quando eu falo isso por exemplo, fazendo adoçamentos, fazendo feitiços, coisas para as outras pessoas, cobrar por esse tipo, né, ir para o lado negro da força, digamos assim. Eu não posso fazer isso porque para mim é muito difícil, vai ser muito complicado. E por isso é que eu tenho que estar sempre vigiando, sempre cuidando e sempre pedindo uma orientação para me guiar sempre para o caminho do bem. Mas eu só soube disso, que eu teria essa dívida kármica para cobrar, porque numa outra vida eu fiz isso com as pessoas, né? Eu fiz coisas que eu não deveria ter feito e agora eu preciso resolver essa conta, preciso pagar essa conta, né? E aí eu não posso prejudicar as pessoas. Então a gente entende que a linha da vida ela é muito tênue, tanto para o bem quanto para o mal, e às vezes nós agimos de forma que achamos que estamos fazendo tudo certinho, que não estamos prejudicando ninguém, mas fazendo uma análise mais aprofundada a gente vê que não somos tão bonzinhos assim. Se fôssemos, a gente não estaria aqui, né? Esse não seria o nosso lugar, a gente estaria num outro lugar mais evoluído. Mas quando nós conhecemos, né, quando a gente se conhece, fica mais fácil de a gente se entender, de entender as nossas falhas, as nossas sombras, se sabemos quais conseguimos monitorar, vigiar, né, orar e vigiar, né, como Deus sempre disse. E mesmo que a gente esteja no mundo material, que a gente sabe que a gente precisa ter o dinheiro para pagar nossas contas, e não há nada de errado em buscar a fama, o sucesso, desde que não façamos coisas escusas, né? E que prejudicamos aí as pessoas em função do dinheiro. O que me leva
crer que algumas pessoas que alcançaram o sucesso, a fama, o dinheiro, algumas seguem perdidas, né, com o olhar vazio, sem vida. E por que que isso acontece? Porque falta espiritualidade, falta o autoconhecimento. Muitas das nossas dores, as mais profundas, podem ser curadas quando olhamos para dentro e decidimos encarar esses medos de frente, né? E a gente não está sozinho. Na esfera espiritual, nós temos os anjos, os arcanjos, os guias, os orixás, os mentores nos ajudando neste caminho, nos acompanhando, tentando nos guiar para o melhor caminho. Mas claro que a gente tem o livre-arbítrio e eles respeitam isso. Mas todos nós temos uma missão aqui, né? E a gente precisa estar atento. E mais do que isso, a gente precisa orar. E o orar e o rezar não é só no momento de desespero, porque isso está errado. Porque quando a gente está no desespero, está passando por uma grande dificuldade, a gente vai lá e começa a orar que nem os desesperados. Só que eles não vão ouvir a gente, eles vão tentar nos amparar, mas a gente vai estar tão no desespero que eles não vão conseguir nos ajudar. Porque a oração que a gente faz deve ser feita todos os dias e não é pedindo. Deus, fulano, ciclano, me traz um carro, me dá uma casa. Não, não é isso. Não deve ser isso. Entendeu? Nós temos que rezar, nós temos que pedir pela questão de aquilo que seja bom para mim, né? E que me afaste daquilo que não é bom para mim. É assim que tem que ser a mensagem. E aí pedindo discernimento, pedindo sabedoria, né, que você possa seguir o seu melhor caminho, que possa mostrar qual é o seu propósito nessa vida, porque sim, nós temos os propósitos, né, nessa vida, nossa missão que a gente precisa cumprir, né? E essa missão, ela está muito ligada em ajudar a humanidade de alguma forma e de nos ajudar também, porque em primeiro lugar de tudo é a gente se conhecer e a gente começar por nós mesmos. A mudança começa por nós, para depois a gente olhar para fora. Primeiro o interno, depois o externo, né? E essa função da gente pedir, né? As orações que a gente faz de pedir, não é esse o caminho, né? Tem que fazer a oração em agradecimento, em gratidão por você ter vida, você ter saúde, você ter uma morada, ter alimento, né? Agradecer, pelo ato de agradecer, porque muitas vezes as coisas que você pede, você pode até receber, você pode até ganhar, né, pode acontecer. Só que às vezes você acaba se arrependendo daquilo que você pediu e você reclama, dizendo assim: por que aconteceu isso? Porque eu fui gostar desse cara, não sei o quê. Mas poxa, você pediu para ficar com esse cara, sabe? E aí aconteceu tudo isso, né? E por quê? Porque essa pessoa nunca foi para você, mas você quis ficar com essa pessoa, você fez um adoçamento para ficar com essa pessoa e depois se arrepende. Então a gente tem que cuidar muito das orações que a gente faça. E o ideal é, para a gente ficar mais conectado com a nossa espiritualidade, é fazer as orações todos os dias. E essa forma de oração, que é, né, uma conversa com Deus, agradecendo, depois dizendo que venha o que é bom para mim, e se não é bom, que se afaste, né? Que me traga discernimento, sabedoria, para que eu possa seguir meu caminho e meu propósito de vida. É sobre isso. E o que tiver que acontecer, vai acontecer na sua vida, as coisas vão aparecer, entendeu? E eu falo como uma pessoa que sempre correu atrás do dinheiro, que sempre foi muito materialista, né? Que sempre buscou isso. E com o tempo eu fui entendendo que quanto mais eu ficava obstinada, isso era quase dominando a minha vida em prol de buscar dinheiro, mais eu entendi que eu não precisava do dinheiro em si, e o que eu precisava era me reconectar sem ser quem eu era, né? E quando eu soube quem eu era, e eu ainda estou no processo de autoconhecimento, eu ainda estou me descobrindo, eu percebi o quanto eu estava desalinhada com as coisas, o quanto eu precisei passar por várias e várias situações que me fizeram sofrer.
E aí as pessoas assim, ai, não sei por que aconteceu essa tragédia na minha vida e tal. Mas sempre teve sinais. A vida sempre mandou sinais de que alguma coisa não estava bem. Só que ela começa de uma forma branda, com pequenos sinais. E daí, se a gente não ouve, a coisa vai intensificando. Vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, né? E aí até estourar numa grande confusão, num grande problema, e aí você se desespera, e no meio do desespero aí você acaba rezando, orando, né, e pedindo. E não é esse o caminho. Não é esse a forma que a gente tem que fazer as coisas, né? E se você sente que está mudando, sente que algo vem te incomodando e que cada vez mais tem se interessado por esse assunto, né, entenda que é um despertar da sua alma. É a melhor forma de seguir esse caminho, é o estudo. Então leia, se informe, vá atrás de livros com fundamento, não caia nas armadilhas do que é fácil. Não existe facilidade, existe trabalho, aprendizado e amadurecimento da alma. Então era isso, minha gente. Deixo um grande beijo para vocês. Não deixe de curtir esse vídeo. Deixe aqui um comentário se você tem alguma opinião sobre esse vídeo. Eu vou adorar saber. E até o próximo. Grande beijo.